Olá, boa tarde. Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Perla, eu sou a professora de Geografia de vocês esse semestre. Não sei se já tem algum aluno que já me conhecia, né? A gente está começando um novo semestre, né? O segundo semestre de 2020, né? 2020.2. Infelizmente, a gente ainda não consegue... Quer dizer, na verdade, a gente não está começando o semestre do jeito que nós gostaríamos, né? De forma, obviamente, presencial, em sala de aula, com a presença de todo mundo. Então, infelizmente, isso ainda não é possível, ainda não é seguro. Então, a gente vai tentar de forma online, né? Com os vídeos gravados, enfim. Tentar, da melhor forma possível, atender vocês durante esse segundo semestre, tá? Bom, como eu disse, meu nome é Perla, vou ser a professora de Geografia de vocês esse semestre, né? Alguns alunos já me conhecem, alguns creio eu que não, né? Tem alunos novos. Então, vamos lá. Eu recebi a apostila de Geografia de vocês. Como eu moro longe do colégio, então eu recebi a minha apostila de forma online, tá? Recebi pelo e-mail. Eu não sei como foi que vocês receberam a apostila de vocês, não sei se vocês receberam por e-mail também, de forma online, ou se vocês foram no colégio buscar a versão impressa, tá, da apostila de vocês. Bom, mas eu tô com a minha apostila aqui, tô com os meus rascunhos também aqui. Eu dei uma olhada na apostila de vocês agora para esse semestre, e a apostila de geografia de vocês, ela tá dividida em 4 grandes blocos, tá? O primeiro bloco, ele fala sobre tipos de industrialização. O segundo bloco, ele fala sobre industrialização no Brasil, né? Quais foram as etapas do processo de industrialização aqui do nosso país. O terceiro bloco, ele fala sobre tipos de indústria, né? A gente acha que indústria é tudo a mesma coisa, não é. Existem vários tipos, então o módulo 3 vai trabalhar essas diferenças entre os tipos de indústria. E o último bloco, que é o bloco 4, ele trabalha organizações supranacionais, tá? Que é o último tópico. A gente percebeu, assim, se vocês tiverem percebido, os 3 primeiros blocos basicamente falam de indústria, né? Obviamente que aspectos diferentes do processo de industrialização, mas ainda o macro assunto, né, que é a industrialização. E aí o último ele dá uma fugidinha, ele fala sobre organizações supranacionais, ainda que algumas dessas organizações mantenham relações comerciais que têm a indústria, né, os processos, os produtos industriais, na verdade, como o foco dessas relações comerciais, tá? Então hoje, obviamente, vou seguir a ordem certinho, tá? Desculpa, gente. Não dá para começar o vídeo de novo, então vai com tosse mesmo. Então eu vou seguir a ordem da apostila, né? Normalmente, para quem já é meu aluno, às vezes eu não sigo a ordem correta da apostila, eu acabo optando por pegar os tópicos, os assuntos que eu acho mais interessante, os assuntos que vão ser menos chatos, enfim. Ainda que geografia, vocês sabem que é o melhor curso do mundo, é geografia, né, gente? Então vamos lá, tô seguindo aqui a ordem certinha da apostila de vocês. E aí a gente começa falando sobre tipos de industrialização, tá? A gente trabalha com 3 tipos de industrialização, tá? Dentro da geografia. A gente tem o que a gente chama de industrialização clássica, industrialização planificada e industrialização tardia ou periférica, tá? Então a gente vai pela ordem cronológica mesmo, tá? Pela ordem que esses processos foram acontecendo. Então, o primeiro tipo de industrialização, que é a industrialização clássica, foi exatamente o primeiro tipo de industrialização que aconteceu, tá? Acho não, né? Tenho certeza. Em história, né? Quando vocês estudam a disciplina de história, vocês estudam as revoluções industriais, né? Então, a primeira revolução industrial, ela acontece lá na Inglaterra, né? Séculos atrás. Então, ou seja, o processo de revolução industrial ele começa na Europa, né? Pontualmente na Inglaterra, mas no continente europeu, tá? O que acontece? A industrialização clássica, né, ela começa na Inglaterra e vai se espalhando por outros países europeus depois. De toda forma, ela começa pelos países que a gente chama países desenvolvidos, tá?
Dentro da geografia, existem várias nomenclaturas para fazer diferenciação entre os países. Vocês já devem ter ouvido algumas delas, ou nos jornais, ou lendo alguma coisa. Existem várias nomenclaturas. Então, a gente tem, por exemplo, países desenvolvidos, países subdesenvolvidos. Aí, depois de um tempo, a galera achou que não era legal falar subdesenvolvido, então a gente passou a usar em desenvolvimento, tá? Também tem algumas pessoas que optam por usar a classificação países do norte, países do sul. Levando em consideração a linha do Equador, né? Então a gente tem a linha do Equador, que divide o nosso planeta em 2 hemisférios, acima do Equador é norte, abaixo do Equador é sul, tá? Então, quais são os países localizados acima da linha do Equador, né? No hemisfério norte? Você tem Estados Unidos, Europa, obviamente, o Japão, tô falando de países desenvolvidos, tá? Então você tem Japão. E o que você tem? Tô falando de forma generalizada, tá, gente? Óbvio que existem outros países acima da linha do Equador. O que a gente tem abaixo da linha do Equador? América do Sul, né? África, pedaço da África, né? Tem a linha do Equador corta também o continente africano, assim como corta o território brasileiro aqui bem lá em cima. E muita gente ainda que esteja em desuso atualmente, usar essa classificação, países do norte, para se referir aos países desenvolvidos, e países do sul para se referir aos países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, tá? Mas muita gente não acha legal usar essa classificação, porque você não pode falar que todos os países que estão acima da linha do Equador são países desenvolvidos. Porque, por exemplo, acima da linha do Equador você tem o México. O México não é uma grande potência econômica, tá? Então, essa nomenclatura ela já cai. Se eu usar só o México como exemplo, essa utilização de países do norte e países do sul, ela já cai, tá? Atualmente, a gente usa países centrais, países periféricos, né? Então, os países centrais seriam os países hegemônicos, as economias desenvolvidas. E países periféricos, né? Esses países de economia em processo. Países periféricos seria os países que antes eram considerados países subdesenvolvidos, tá? Então, hoje a gente chama de países periféricos. E aí a gente tem os países emergentes, que é aqueles que estão crescendo consideravelmente, tá? Brasil é considerado, não sei se permanece, mas o Brasil até pouco tempo atrás era considerado um país emergente, China era considerado um país emergente, né, de economia crescente. Enfim, estou explicando isso para poder, quando eu falar de países, porque às vezes eu falo países centrais, às vezes eu falo países desenvolvidos. Países centrais e países desenvolvidos ou países hegemônicos são a mesma coisa. São os países com economia desenvolvida, tá? Países periféricos, países subdesenvolvidos são a mesma coisa. A gente está fazendo referência àqueles países de economia não desenvolvida, aqueles países que estão em desenvolvimento, tá? Então, quando a gente fala de industrialização clássica, a gente está falando de países desenvolvidos, de países centrais, tá? Então, a Revolução Industrial ela começa na Inglaterra, que era uma potência na época, e aí depois vai se espalhando por outros países da Europa, como França, Alemanha, enfim. Tá? Então, a industrialização clássica ela vai ocorrer nos países desenvolvidos, né? Começa lá no século XVIII, ela começa no século XVIII, se estende até o século XIX, tá? Esse processo de revolução industrial ele vai causar inúmeros impactos no espaço geográfico desses países, né? Você tem uma nova forma de produzir, você sai da produção artesanal, né? De produção manual, da manufatura, e aí você passa a produzir produtos industrializados. Então, a revolução industrial ela vai modificar o espaço geográfico, porque você vai construir indústrias, né? E aí, a indústria precisa de quê? De mão de obra, de trabalhador, né? Então, vai ter um crescimento urbano, né? Um crescimento populacional em torno dessas indústrias, porque as pessoas vão optar por estarem mais próximas do local de trabalho. Então, de forma generalizada, o processo industrial, o processo de revolução industrial, de início de industrialização, ela vai causar vários impactos nas paisagens dos espaços geográficos, né, dos países onde esse processo de industrialização aconteceu, tá? Que mais?
O que acontece? Uma outra característica dos países que passaram pela industrialização clássica, né, que é essa que começa lá no século XVIII, é que todos os países que fazem parte do que a gente chama de industrialização clássica são países pioneiros na produção de tecnologia. Gente, o processo industrial, né, quando começa a revolução, é um processo tecnológico, né? Você deixa de produzir algo manualmente, artesanalmente, para fazer produção em massa. Você vai utilizar máquina, maquinário, né? Então você está usando o quê? Tecnologia. Essa tecnologia ela não vem do nada, ela não cai do céu, né? Isso é pensado, desenvolvido. Você tem as pessoas que produziram aquela tecnologia. Por exemplo, no período do Fordismo, que é lá nos primórdios, né, dos processos de industrialização. O que é o Fordismo? É a produção em massa, aquela famosa esteira, sabe? Aquela esteira dentro das fábricas, né, que os produtos vão andando em cima daquela esteira, na época, que hoje pra gente é algo super banal, super comum, a gente nem dá tanta bola. Nossa, naquela época ali era o suprassumo da tecnologia. Por quê? No trabalho manual, o trabalhador ele tinha que se locomover dentro dos espaços produtivos. Tá? Então ele tinha que buscar uma peça, pegar o produto. Com a tecnologia e a aplicação dessas esteiras, o trabalhador ele não se movimenta mais, ele fica parado, porque a esteira traz o produto até ele, né? Aquela esteira está sempre em movimento. Então você ganha tempo de produção, porque o trabalhador ele não precisa mais ficar se deslocando pelo espaço produtivo, tá? Pelo espaço fabril, pelo espaço da fábrica. Enfim, ele tem toda aquela esteira ali que traz o produto para ele, tá? Então, são países pioneiros na produção de tecnologia, tá? Então, é por isso que nesses países foi possível o processo de industrialização ter se iniciado tão mais cedo do que nos outros países, tá? Que a gente vai ver que a diferença é grande. Quais são as características desses países que apresentam industrialização clássica? Primeiro, são países que são importadores de matéria-prima. O que é você importar? É você trazer de outro país, tá? O que é matéria-prima? Gente, os insumos necessários para você produzir qualquer coisa, tá? Você não produz absolutamente nada sem uma matéria-prima. Qual é a matéria-prima? É o ingrediente, né? Vou falar assim, vou falar ingrediente, que é o ingrediente fundamental, primordial, principal para você produzir alguma coisa. Então, por exemplo, se eu virar para você e falar assim, para vocês, né, no plural, vou fazer um bolo de chocolate. Tá, o bolo de chocolate ele tem vários ingredientes, vai levar leite, manteiga, sei lá, ovos, mas eu quero um bolo de chocolate. Então, qual é a matéria-prima principal do meu bolo de chocolate? Esse é o problema de dar aula gravada. A gente não consegue ter a resposta do aluno, a gente fica falando sozinho. Então, se você falou cacau em pó, porque no mercadinho, né, tem aquela caixinha de cacau em pó. Se você falou Nescau, olha a gente fazendo a propaganda pro Nescau, chocolate em pó, chocolatado em pó, é isso. Porque se o meu bolo ele é de chocolate, então qual é a matéria-prima principal? É o cacau, é o chocolate em pó, tá? Não é que não use outros ingredientes, tá? Usa também, os outros ingredientes também são matéria-prima, mas o principal é o cacau, chocolate em pó. Se eu falar pra você, falar que eu vou produzir queijo, qual é a matéria-prima do queijo? Leite, né? Matéria-prima da manteiga? Leite. Do Danone? Leite. Do polenguinho que você passa aí no seu pão? Leite. Tá? Do seu requeijão e també? Leite. Tá? Então é isso. Para você produzir qualquer coisa de forma industrial, né, ou não também, tem que ter uma matéria-prima. Então, esses países, quando eles começam a se industrializar, eles começam a produzir muito. A matéria-prima que eles têm já não é suficiente. Então, além de usar a matéria-prima interna, eles acabam precisando importar também matéria-prima de outros países, tá? Então, esses países de industrialização clássica são conhecidos também por terem sido grandes importadores de matéria-prima, tá? Outra coisa, se eles estão importando matéria-prima para produzir, então eles também vão ser o quê? Grandes exportadores. Exportar o quê? Você mandar para fora de produtos industrializados, tá? Porque, ou seja, se a Revolução Industrial começa na Europa, né, começa na Inglaterra, e ela começa especificamente pelos países desenvolvidos, primeiro na Inglaterra, depois França, depois Alemanha, isso vai se espalhando por outros países depois, mas isso é gradual, não é de uma hora para outra. Então, o que os países que ainda não se industrializaram fazem?
compram produtos industrializados desses países que produzem, tá? Então, eles são importadores de matéria-prima e exportadores de produto industrializado, tá? Já falei da outra característica que é desses países serem produtores, né, pioneiros na produção de tecnologia, tá? Outra coisa, outra característica, a gente vai ver isso no final, né? Como eu falei, o último bloco é o bloco de organizações supranacionais, é onde a gente tem também, a gente vai falar, entra também a questão das multinacionais, das transnacionais. E aí o que acontece? Atualmente, nós estamos falando de hoje, né, agosto de 2020, a grande maioria das empresas multinacionais e transnacionais que existem hoje, elas têm origem nesses países de industrialização clássica, tá? Isso também é uma característica. Então, gente, esse foi o primeiro tipo de industrialização clássica, tá? Começa lá no século XVIII, avança pelo século XIX. O segundo tipo de industrialização é o que a gente chama de industrialização planificada, tá? A industrialização planificada, ela ocorreu num grupo restrito de países, tá? É um tipo de industrialização que ocorre no século XX, nos países que optaram pelo sistema socialista, tá? Então, quando você tem o final da Segunda Guerra Mundial, né, vocês também devem ter visto isso em história ou vão ver ainda. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, a gente entra depois no que a gente chama de Guerra Fria, né? Acaba a Segunda Guerra Mundial, a gente emenda a Guerra Fria. E aí a gente tem um embate, né, aquela disputa ideológica entre Estados Unidos, líder do bloco capitalista, e União Soviética, líder do grupo socialista, tá? Então a gente está falando de um contexto histórico, de um período histórico. Que período é esse? O período de Guerra Fria. Tá? Então, no período de Guerra Fria, os países que optavam pelo sistema socialista, os países que faziam parte do bloco socialista, eles tiveram industrialização planificada, tá? Gente, que países são esses, né? Majoritariamente, todos os países que formavam a União Soviética, tá? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, aquela sigla, né? Significa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, eram 15 repúblicas, tá? A União Soviética, ela era formada por 15 repúblicas, então 15 países, tá? Então, aqueles 15 países optavam, né? Eram optantes pelo sistema socialista, obviamente. Além de Cuba, né? A gente tinha Cuba também, que optava por esse sistema, China, enfim, tá? Então, naquele período, começa ali no século XX, período de Guerra Fria, os países que optavam pelo sistema capitalista. Capitalista não, gente, perdão, ao contrário. Socialista, tá? Então, é bem específico. Então, a industrialização planificada, ela só vai ocorrer nos países socialistas, tá? Quais são as características? Vamos lá. Primeiro, ao contrário dos outros tipos de industrialização, na industrialização planificada, as indústrias, a indústria, as propriedades, as fábricas, os parques industriais, a produção que era gerada, né, seja lá o que for que você produzisse, sapato, vestuário, alimento, não importa, tudo que você produzisse, tudo isso eram bens do Estado, tá? Não existia propriedade privada. Hoje, né, hoje não. No sistema capitalista, a gente tem a propriedade privada, né? Então, por exemplo, a Coca-Cola é uma empresa privada. Ela tem o dono da Coca-Cola, que eu não sei quem é, mas é uma empresa privada. A Apple é uma empresa privada, tá? Sei lá, o que mais? Fala uma outra aí. McDonald's, né? Rede de fast food. É uma empresa privada. Na industrialização planificada, as indústrias, elas eram todas do governo, eram estatais, não existia propriedade privada, tá? Propriedade individual, o governo era dono de tudo, tá? O Estado, na verdade, né? Tá falando do governo, tá falando de Estado, tá? Então, da mesma forma que o Estado era dono da cadeia produtiva, né, dos meios de produção, era também o Estado que ia determinar o salário dos funcionários que trabalhavam nas fábricas. Esse salário normalmente era um salário padrão, todo mundo recebia o mesmo salário, tá? O preço dos produtos também era o Estado,
que regulava, determinava o valor. No capitalismo você consegue, se você jogar no Google agora, sei lá, Kit Kat, chocolate Kit Kat, aquele que a gente compra no trem, 1 é 2, 3 por 5, então, se você jogar Kit Kat agora lá no Google, você vai aparecer uma infinidade de preço, tá? Você consegue achar Kit Kat na loja americana, é um absurdo, é quase um rim, você tem que vender um rim para comprar um Kit Kat na loja americana. Mas você consegue encontrar uma infinidade de valores de compra. No Mercado Livre, você consegue comprar até a caixa fechada do Kit Kat lá no atacado por um preço super em conta. Tá? Então, ou seja, existem no mercado vários preços para o mesmo produto. E aí você vai escolher, aonde você quer comprar. Tá? Eu, por exemplo, adoro comprar livro pela internet. Eu vou comprar meu livro aonde? Na loja americana, que lá vende, né? Livro. Vou comprar na Amazon, vou comprar no Submarino, vou comprar na Saraiva. Eu posso escolher o lugar que me der o melhor preço, o lugar que vai me dar o melhor frete. Será que eu consigo frete grátis? A gente consegue buscar e comprar onde ficar melhor pra gente. Na industrialização planificada, não, meu amor, porque os produtos eram todos iguais, né? Perdão, a produção era toda de controle do Estado, então o preço era um só. Então, sei lá, em qualquer lugar que você fosse comprar tênis, um determinado modelo de tênis, o preço era aquele, sei lá, vou chutar um valor ridículo aqui, sei lá, R$100. Não adianta você perder tempo e não vou andar 2 quarteirões e vou em uma outra loja. Não, porque o preço ele é regulado, ele vai ser igual em todos os lugares. Então não tem por que você perder tempo, tá? O salário também. Não tinha por que hoje em dia a gente, obviamente, se você vai trabalhar num lugar que você acha que o salário não tá ok, nossa, esse salário é muito baixo, não vou trabalhar aqui, vou trabalhar em outro lugar. Lá não, né? Então você tem as fábricas, você tem as indústrias e o salário ele é regulado pelo Estado. Então não interessa em que indústria você vai trabalhar. Você vai trabalhar na indústria têxtil, né? A indústria têxtil é que produz vestuário, roupa. Você vai trabalhar na indústria alimentícia, né? Que é a de alimento. Não importa, porque o salário ele é regulado pelo Estado. Então o salário basicamente ele era o mesmo salário. Então você não importa se você vai trabalhar na indústria A ou na B ou na C, não tem por que você perder tempo procurando, porque o salário vai ser igual. A gente não vai entrar aqui no mérito do quanto isso é ruim ou do quanto isso é bom, quais são os benefícios e os malefícios desse tipo de industrialização, tá? Tô falando para vocês as características, tá? Outra coisa, e da mesma forma que o governo, né, o Estado determinava o salário e o preço dos produtos, era também o governo, o Estado, que determinava as transformações sociais e econômicas daquele determinado lugar, daquela determinada cidade, no caso a gente está falando de União Soviética e dos países que adotaram esse mesmo sistema. Então a gente está falando de estados nacionais, desculpa, tá? E aí o que acontece? A União Soviética não, perdão, a Guerra Fria, como eu disse, ela começa ao final, né, ali depois Segunda Guerra Mundial, tá? E aí quando você entra no finalzinho da década de 80, início da década de 90, a União Soviética começa a entrar em declínio, tá? Então, por exemplo, o Muro de Berlim, ele cai em 89, vocês já eram nascidos em 89? Vocês já eram. Então, o Muro de Berlim ele cai em 89 e o documento oficial que oficializava o fim, né, da União Soviética, ele é assinado 2 anos depois, que é 91, tá? Então, basicamente, esses países de industrialização planificada, né, você encontra basicamente durante esse período de Guerra Fria. Porque quando a União Soviética acaba, vários países fazem a transição para o modelo capitalista. Quase que a totalidade da gente, logo de imediato. E quem não fez a transição de imediato foi fazendo aos poucos, tá? Então, todas as 15 repúblicas que faziam parte da União Soviética, depois que a União Soviética termina, elas começam a fazer a transição do modelo socialista para o modelo capitalista. E aí, obviamente, elas vão sair do modelo planificado e vão entrar em outro modelo de industrialização, tá? Perdão, gente, não vão entrar em outro modelo porque já está industrializado. A industrialização foi feita, foi a industrialização planificada. O que vai mudar é o sistema econômico mesmo. Você sai do socialismo e entra para o capitalismo, tá? Desculpa, falei besteira.
É, E aí, quando tem a queda do Muro de Berlim e a União Soviética termina, o que acontece? Quando muda, né, o sistema, praticamente todas aquelas empresas, todas aquelas indústrias que eram estatais, né, que estavam sob o poder do Estado, quando entra o capitalismo, elas passam a ser privatizadas, elas são vendidas para iniciativa privada, tá? E aí você vai ter um problema muito grande, porque quando você privatiza, normalmente quando uma empresa ela é privatizada, quem compra, né, aí sim ela passa a ter um dono, ela não pertence mais ao Estado, ela passa para a iniciativa privada, os donos querem o quê? Enxugar os custos, diminuir os custos. Então, você acaba teve um aumento muito grande de desemprego, tá? Várias dessas estatais que foram privatizadas começaram a cortar custo. E qual é a primeira coisa que você corta? Mão de obra. Você começa a mandar os funcionários embora, tá? E aí você tem vários desses países, aumenta o índice de desemprego e eles vão entrar em crise econômica, tá? E a gente vai agora para o último tipo de industrialização, que é o que a gente chama de industrialização periférica ou industrialização tardia, tá? Porque eu gosto mais do termo industrialização tardia. Por que tardia, né? De tarde, né? De mais tarde. Gente, se a gente parar para pensar, a Revolução Industrial na Inglaterra ela começa no século XVIII, né? 1700 e alguma coisa. A titia não vai lembrar o ano exato. 1700 e alguma coisa, né? Século XVIII. Se a gente levar em consideração, por exemplo, o Brasil, né, em termos assim de início de parque industrial real, a gente entende que o processo de industrialização no Brasil, de fato, verdadeiramente começou na década de 30. Gente, 1930. Tem nem um século. Tá? Então, todos esses países que tiveram a sua industrialização tardia, que começaram a se industrializar muito tarde em relação a quem começou lá na primeira Revolução Industrial, tá? Então, a gente chama de industrialização tardia. Que países são esses? Quase todos da América Latina, tá? Todos os países da América Latina. Quais são os países que formam a América Latina? Do México para baixo, meu amor. Porque do México para cima você tem o quê? Estados Unidos e Canadá, tá? Acima do México você tem Estados Unidos e Canadá. Então, do México para cima, e aí Estados Unidos e Canadá a gente chama de América anglo-saxônica. E do México para baixo, América Latina. Toda a América Latina teve industrialização tardia. Os países africanos também industrialização tardia, tá? E aí quais são as características? Primeira, todos os países subdesenvolvidos ou periféricos ou países do sul, tá? Ao contrário da industrialização clássica, que começa nos países desenvolvidos, né, que acontece nos países desenvolvidos, a industrialização tardia ela é o contrário, ela vai acontecer nos países subdesenvolvidos ou periféricos, tá? Começa ali meados do século XX, né? Como eu disse, no Brasil começa ali pela década de 30 com Getúlio Vargas, tá? Então, 1930 é século XX, tá? Também começa, além da África, a parte sul do continente africano, você tem também parte sul, Sudeste Asiático, gente. Sudeste Asiático e parte sul do continente africano, tá? Então, existem países na África e na Ásia que também tem o processo de industrialização que a gente chama de tardia, tá? Outra coisa, ainda existem países no mundo que nem sequer passaram pelo processo de industrialização. Tá, gente? Então, a gente fala assim, nossa, mas o Brasil, né, industrialização tardia, não é legal. Pois é, mas tem país que ainda está pior do que a gente. Tem país que nem passou pela Revolução Industrial ainda, tá? Pelo processo de industrializar o seu espaço geográfico. Tem país que ainda não passou pelo processo de industrialização, tá? São países muito, muito, muito subdesenvolvidos, que não tem nenhum tipo de capital, tecnologia, investimento, nada, nem para dar início a questões básicas, socioambientais básicas. Imagina socioeconômicas, perdão, básicas, imagina iniciar parque industrial. Então, tem país que nem passou pelo processo ainda, tá? Quais são as características? Basicamente, a industrialização nesses países tardios,
A industrialização nos países periféricos ou subdesenvolvidos, elas começam a partir da iniciativa privada, ou seja, empresas, indústrias de fora, né, que vêm construir parques industriais dentro do nosso país. Isso aconteceu no Brasil e em outros países também, tá? Então, é o que? É capital estrangeiro, tá? Iniciativa privada estrangeira. Outra coisa, a maior parte das indústrias nos países periféricos é indústria de bens de consumo. Por que indústria de bens de consumo? Porque no próximo bloco, a gente vai ver, não é no terceiro que a gente vê os tipos de indústria. A gente vai aprender o que é indústria de bens de consumo. A indústria de bens de consumo é a indústria que está mais perto do consumidor, é a indústria que produz diretamente para a gente, tá? Então é óbvio que essas indústrias, né, os países de industrialização tardia, eles vão optar por produzir diretamente para o consumidor final, que é a gente, né? Para ter uma rentabilidade maior. Então, você não vai ter, por exemplo, num país de industrialização tardia ou periférica, parque industrial de indústria de ponta. O que é indústria de ponta? É a indústria que produz alta tecnologia, produtos extremamente tecnológicos. Porque se o país é periférico, se ele é subdesenvolvido, ele não desenvolve tecnologia, ao contrário dos países desenvolvidos, tá? Outra coisa, até que não é que não use tecnologia, usa, tá? O país periférico, ele usa tecnologia, mas não é ele que produz, tá? Ele utiliza a tecnologia desenvolvida em outros países, nos países desenvolvidos, tá? Quando os países desenvolvidos passaram pelo processo de industrialização, eles usaram a própria tecnologia. Eles eram pioneiros na produção de tecnologia, então eles consumiam a própria tecnologia que eles produziam. Os países de industrialização tardia, não, eles não produzem tecnologia, então eles consomem a tecnologia produzida pelos países hegemônicos, ou países centrais, ou países desenvolvidos, tá? Então, como eu disse no início, o processo de industrialização ele ocorre a partir do capital da iniciativa privada. Então, ou seja, ele não ocorre pela ação das indústrias nacionais, tá? Não são as indústrias nacionais que vão promover o processo de industrialização, dar início ao processo massivo, né, de industrialização dentro desses países periféricos, mas sim as empresas de capital privado, tá? O que mais? É isso, tá? A partir daqui a gente entra em industrialização do Brasil, que já é o segundo bloco. E aí o que acontece? Não vou entrar agora, senão vai misturar os conteúdos, tá? Então, esses são os 3 tipos de industrialização, tá? Industrialização clássica, que tem início nos países hegemônicos ou desenvolvidos. A gente tem a industrialização planificada, que acontece nos países que optam pelo sistema socialista, né, ali no período de Guerra Fria. Tirando, com exceção da União Soviética, né, das 15 repúblicas soviéticas, a gente tem Cuba e China também, que opta naquele momento pelo aquele sistema, tá? E industrialização tardia ou periférica, que é o processo de industrialização dos países considerados periféricos ou em desenvolvimento, tá? Basicamente, toda a América Latina, países ao sul da África, tá? Sudeste Asiático. E tirando os países que já estão industrializados e esses que eu citei, sobram os países que ainda nem começaram o seu processo de industrialização, tá, gente? Então, esse é o primeiro bloco. Eu acho que o colégio vai marcar um encontro online, tá? Para que a gente possa tirar dúvidas em relação ao conteúdo, até porque eu sei que é complicado, porque eu fico aqui falando sozinha, às vezes eu falo demais, e aí eu não consigo ter um retorno se o aluno tá com dúvida, se não tá, se não entendeu. É complicado para mim que tô dando aula e é complicado para vocês também que estão assistindo. Então, a gente vai tentar remediar isso. Eu acho que vai ter um encontro online, a gente entra online para tirar as dúvidas, tá? Então, por favor, façam a leitura da apostila de vocês até essa parte, falando sobre os tipos de industrialização. E aí, nesse encontro que o colégio vai marcar, a gente tira todas as dúvidas, tá? Então é isso. Desejo boa sorte aí para vocês no início desse novo semestre, tá? Espero que as coisas possam se resolver para que a gente consiga se ver pessoalmente. Se não, saúde aí para todo mundo, que vocês fiquem bem, tá bom? Beijo para vocês e boa semana.